Gênesis 12, a partir do versículo 1. Amém, povo de Deus? Nós podemos ler. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra, aliás, que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande, o que, igreja? Nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e serás uma, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da onde, igreja? Da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome de quem? Do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém, povo de Deus? Feche os olhos, coloque a sua mão sobre a palavra de Deus, ou sobre o teu coração. Meu Deus, a tua palavra, Senhor, aberta, e será lida, meu Deus, será esclarecida através do teu Espírito ao nosso coração, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, que cada um de nós não sejamos somente, meu Deus, ouvinte, mas que sejamos praticantes desta palavra, Pai. Meu Deus, nós acreditamos, Pai, nós acreditamos que a nossa família, meu Deus, é bênção do Senhor. E neste culto de hoje, Pai, um culto a qual, Senhor, certamente o Senhor irá fazer coisas grandes nas famílias, no teu povo, meu Deus. Nós acreditamos que será a noite, meu Pai, a noite da vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode assentar, povo de Deus. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quantos aqui estão felizes com Jesus? O segredo da nossa vitória é caminharmos com quem? Com quem, igreja? Com o Senhor Jesus, com Deus. A Bíblia diz no capítulo 12 de Gênesis que Deus, preste bem atenção nessa palavra, por favor. Deus, ele chamou a quem? A quem, igreja? Abrão. Deus falou com Abrão. Então a gente precisa entender que Deus chamou esse homem e disse para ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nós, como igreja,
nós somos chamados para fora do mundo. Amém? Abrão foi chamado ali para sair do meio da parentela dele, daquela terra. Quando nós lemos o livro de Josué, capítulo 24, verso 2, a gente descobre que o pai de Abrão, o Tera, ele era um idólatra. Não é, pastor? Ele era um idólatra, ele adorava outros deuses. Então, Deus ele fala com Abrão para ele sair dali e faz promessas para ele. E com a gente não é diferente. O nosso maior problema, quando nós falamos de família, nós estamos hoje num culto de família, é que quando as pessoas dizem assim: olha, irmão, como é que está a sua casa? Olha, pastor, só falta o abençoado lá do meu marido, só falta o abençoado lá do meu filho. Deus chamou quem? Abrão, sim ou não? E Ele está te chamando essa noite. É contigo. Imagine se Abrão tivesse falado: olha, Senhor, o problema de eu ir é a Sarai, a minha esposa. O problema é o Ló, meu sobrinho lá. Esse é o problema, essa é a dificuldade. Mas a Bíblia diz que ele partiu em direção à voz de quem? De Deus. E nós precisamos fazer isso. O problema é que nós inventamos 1000 desculpas. Nós queremos justificar o nosso fracasso na nossa família. Esse homem era um exemplo. Abrão era um exemplo. Ele obedeceu, diz a Bíblia que ele vai, e Deus falou para ele: eu vou te abençoar. Deus falou que ia abençoar ele, sim ou não? Primeiro ele seria abençoado. E às vezes nós queremos que o nosso familiar seja abençoado primeiro. Não, eu quero que ele seja abençoado. O problema é minha esposa, meu filho, o problema é meu marido. Não. O problema, sabe o que é? É você. O problema somos nós. Porque Deus falou com Abrão. Deus falou com ele. Cabia ele obedecer ou não. Deus falou: você vai ser uma bênção. E depois as famílias seriam o quê? Abençoadas. Então a nossa família, depois de nós tivermos o encontro com Deus, de sermos uma bênção, a nossa família tem que ser uma família exemplo, não só para o bairro, mas para toda a sociedade, para toda a cidade. Amém, igreja? As pessoas têm que olhar para a nossa família e falar assim: olha, a minha família tem que ser abençoada igual a família do irmão, da irmã ali. Mas o problema são as desculpas. O problema é a pessoa, às vezes, não querer obedecer, não dar ouvido à voz de Deus, quer fazer do jeito dela, mas quer a bênção do Senhor. O sujeito bota culpa em tudo. Olha, eu só não estou indo na igreja por isso, por aquilo outro. Não, irmão. O problema somos nós. Deus falou para Abraão, falou assim: sai desse meio aí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que ele passou por alguns lugares. A Bíblia fala que ele passou por Siquém, né? Ele passou ali perto dos cananeus ali, e muitas coisas ali talvez poderia fazer ele parar por ali e ficar por ali e não continuar seguindo a voz do Senhor. Mas Abrão, ele continuou na fé. Abrão, ele continuou nos propósitos de Deus. E às vezes nós começamos algo e terminamos pelo caminho. Às vezes começamos a fazer uma campanha de oração na madrugada pela nossa família. Na segunda madrugada a gente deixa passar batido, já não levanta mais para orar, como Jó. Jó levantava pela madrugada e ele apresentava sacrifícios pelos seus filhos. Ele estava sempre ali buscando a Deus pelos filhos, sabendo que os filhos ainda não estavam na mesma visão dele, mas ele não deixava de orar. Então nós que tivemos um encontro com Deus, que ouvimos Deus falar conosco, nós temos que ser um exemplo para a nossa família, para a nossa casa. Às vezes, pastora,
A gente quer chamar o nosso familiar para vir à igreja, buscar o Senhor, mas de repente a gente ainda não teve um encontro com Deus. De repente a gente não está ouvindo a voz de Deus. Como que o nosso familiar vai olhar para a nossa vida e falar, ah, vou nada? Ele não vai vir de jeito e maneira. Se a gente não for uma bênção. Amém, igreja? Nós temos que colocar isso no nosso coração. Nós temos que ser uma bênção. Temos que ser uma bênção. Porque senão, para quê? Para quê que nós vamos falar com o nosso familiar que é preciso ele vir à igreja buscar o Senhor? Se ele vai olhar para a nossa vida e vai falar assim, mas a vida dele não muda. A vida do fulano está desde quando ele era do mundão, não mudou nada. Ele continua com as mesmas palavras, com as mesmas atitudes, com os mesmos atos. Para que eu vou lá? Não vou. Por quê? Porque de repente a pessoa ainda não é uma bênção. Então nós precisamos ser uma bênção, né? Nossa família precisa ser uma família modelo, principalmente os líderes, né? Os que têm cargo na igreja. Eles precisam ter uma família que seja um modelo para a sociedade. Precisa ter saído do meio da parentela, precisa ter saído daquilo que ainda representa o mundo para ela, né? E Abraão, ele entendeu a voz de Deus. Ele vai segundo a vontade de Deus e ele começa a caminhar. Ele começa a caminhar e diz a Bíblia que ele edifica ali um altar. Ele edifica um altar ao Senhor. E nós precisamos fazer isso, né? Precisamos fazer isso, edificar um altar ao Senhor. Quando eu costumo ver naquela passagem de Elias, quando ele está no monte, desafiando ali os profetas, os falsos profetas, aí a gente vê um monte de campanha, um monte de gente fazendo campanha, né? E o fogo vai descer, e o fogo vai descer, e não sei mais o que, vai descer fogo e vai acontecer. Mas a gente olha ali, a gente vê que que o Elias, ele repara o altar, ele conserta o altar, né? Então por que não faz uma campanha então para reparar o altar? Aí depois o fogo vai descer, sim ou não? As pessoas querem ver o fogo descer, as pessoas querem ver milagres acontecer, mas elas não querem edificar um altar ao Senhor, elas não querem reparar o altar que está quebrado. Então é necessário, como Abrão, ouvir a voz de Deus, caminhar na direção de Deus, porque todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas em quem? Em Abraão. Então nós temos que ser este referencial para a nossa casa, para a nossa família. Não é verdade? Porque senão, por que a gente continuar, se a gente não vê o Deus agir na nossa vida, se a gente não tiver um coração transformado, se a gente não tiver uma verdadeira conversão, a gente vai ficar brincando de ser crente, vai ficar brincando de ler a palavra de Deus, de brincar de subir um monte, meu irmão. Não, isso não pode o quê? Acontecer. A gente precisa fazer uma diferença. A diferença. Em nome de quem, povo de Deus? Em nome de Jesus. Às vezes eu fico imaginando que tem pessoas que vêm à igreja e alguém vem também. Aí a pessoa diz assim, mas eu nem convidei a pessoa e ela veio. Mas por que ela veio? Porque ela está estudando a sua vida, ela está olhando para a sua vida e está assim, poxa vida, como que mudou aquela história daquele rapaz, daquela moça? Eu vou lá onde ela vai também. Eu quero aprender o que ela está aprendendo. Eu quero descobrir o que ela descobriu. Por que ela tem um casamento assim, né, abençoado? Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes é como eu falei, o marido, ele sai com a esposa, aí ele está vendo que a esposa está em dificuldade, ele deixa ela se virar. Aí quando é outra pessoa, ele vai lá, abre a porta do carro com todo carinho, né? Às vezes é um irmão,
e com todo carinho. Ele é um cavalheiro ali. Mas por que com a esposa não é? Às vezes também a esposa com o marido, né? Eles são pessoas que conhecem a verdade, conhecem a palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer e viver. Sim ou não? Por quê? Porque a sociedade, ela observa tudo isso. O ímpio, ele passa, ele está lendo a nossa vida, ele está olhando para nós. As pessoas nós que somos tidos como, taxados como crente, né? As pessoas falam, aquele ali é o crente, ele é crente, fulano de tal. Você conhece fulano de tal? Aquele crente? É, aquele crente. As pessoas têm observado as nossas vidas, no trabalho, né? Lá onde você vai na faculdade, seja lá onde você vai, as pessoas estão te observando. Uma vez, eu conversava com um rapaz, ele falou para mim, você é evangélico, né? Eu falei, sim, sou. Ele falou, desde quando você entrou aqui na empresa, eu comecei a observar. Eu falei, por quê você está falando isso? Não, o seu jeito é diferente de tratar a gente, de viver, de falar, é diferente. Então, é necessário que haja essa diferença. Eu não estou falando aqui nada para me engrandecer, nada. Isso é para engrandecer o nome de quem? De Jesus. Porque às vezes eu uso algum exemplo aqui de mim, para não ficar usando das pessoas, né? Mas é o que acontece. Onde a gente vai, as pessoas nos observam. Porque elas sabem que a gente crê num Deus que transforma. Elas sabem que a gente crê num Deus que muda a história. Então é necessário que a nossa história seja mudada. Nós precisamos ser uma bênção, aonde a gente for, meu irmão. Não podemos ser crentes só no domingo pela manhã, só no domingo à noite, né? Nós temos que ser mais crentes na segunda-feira, na terça, no trabalho, na quarta, do que no domingo na igreja. Aqui é um lugar muito fácil, né, de ser crente, de abraçar o irmão, de dar a paz do Senhor, né? E o difícil é durante a semana, onde não tem ninguém crente perto. Essa é a dificuldade. Então, a Bíblia menciona que o Abraão, ele vai para um lugar, né, para a banda do Oriente, Betel, e armou sua tenda, e a Bíblia fala que ele, continuando aqui, armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai do Oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então, é o outro segredo ali de Abraão, ele invocar o nome do Senhor, né? Invocar o nome de Deus. Precisamos invocar o nome do Senhor em qualquer circunstância, não somente na hora da dificuldade, né? Na hora que a pessoa está com medo, invocar o nome do Senhor, mas em todos os momentos de nossa vida nós precisamos invocá-lo. Amém, povo de Deus? Olha o que Jeremias diz ali: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. É muito forte a gente está invocando o nome do Senhor. Se você puder abrir a sua Bíblia, adianta aí, por favor, lá no Evangelho de São João, capítulo 1. O Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 43. São João, capítulo 1, versículo 43. Olha o que diz: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a quem? Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Verso 45. Filipe achou a quem? Natanael, e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de quem? De José. Verso 46. Disse-lhe Natanael: pode vir
alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e o quê? Vem e vê. Olha aqui, preste atenção, por favor. Olha o que esse homem disse. Olha o que Natanael falou para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de Filipe: vem e... Quando alguém chega perto de nós e pergunta para nós a respeito de Jesus, das coisas de Deus, será que nós, homens de Deus, mulheres de Deus, será que nós podemos falar assim: vem e vê? Ele teve um encontro com Jesus, Jesus o chamou, e ele chamou a Natanael. E Natanael disse para ele: pode vir alguma coisa boa? Filipe disse para ele o quê? Vem e vê. Quando a nossa vida, pastor, é transformada pelo Evangelho, pelo poder de Deus, a gente fala para as pessoas: vem ver. A gente pode falar para a pessoa: vem e vê. Você vai ver Jesus. Você vai ver Jesus transformando o seu casamento. Você vai ver Jesus transformando a sua vida, a sua família. Amém? Aí tem gente que não tem a coragem de falar assim: vem ver. Não tem a coragem. Eu mais o pastor André hoje conversamos muito a respeito de família, sobre as coisas de Deus. E é muito bom a gente encontrar com o servo de Deus e falar sobre as coisas de Deus, né? A gente falou muito sobre isso, sobre família. Então, o tema hoje é sobre família. Será que nós podemos evangelizar as pessoas? E as pessoas perguntar: meu irmão, onde você congrega? Você pode falar assim: vem ver. Você vai ver o mesmo Deus transformar a sua família. Aí tem gente que, infelizmente, pessoas que não ainda tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, que as pessoas estão morrendo, as pessoas estão com o casamento arruinado, e quando ela fala para ela: ó, irmã, meu casamento tá uma bagunça, a irmã não tem coragem de falar para ela, falar assim: não, irmã, eu vou te ajudar. Por quê? Porque ela de repente ainda não está com a vida no altar, ela ainda não está invocando o Senhor de verdade, ela ainda não está transformada por Jesus. Aí ela vai falar o quê? Será que ela pode falar: vem e vê? Não. Então nós precisamos sermos transformados pelo poder de quem? De Deus. Jesus, continuando aqui, e no 47, Jesus viu Natanael vir, ter com ele, e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Verso 48, disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Antes do sujeito ser evangelizado, antes dele ser chamado, Jesus já tinha visto ele debaixo de uma o quê? Figueira. Jesus já sabia o que estava no coração daquele homem. Jesus já conhecia o caráter dele. Jesus já conhecia a vida daquele homem. Então, antes de você ser chamado, antes de você ser evangelizado, antes de alguém falar de Jesus para você, Jesus já conhecia o teu interior. Ele já conhecia o meu interior. Ele conhece o nosso coração. Amém, povo de Deus? Mas o que necessário é que a partir do momento que a gente chega até a Ele, as nossas atitudes sejam transformadas por Ele. Senão, até quando nós vamos ficar vindo à igreja às quintas e aos domingos, às quintas e os domingos, às quintas e os domingos, e Jesus voltar e a gente ficar, meu irmão? Isso não pode o quê? Acontecer. Nós precisamos ser transformados e transformar a sociedade, transformar nossas famílias, as pessoas da nossa casa, olhar e falar assim: eu quero ter o Deus
desse homem, eu quero ter o Deus que essa mulher serve. Amém, povo de Deus? Agora, por que a dificuldade de trazer um membro da nossa casa, um membro da nossa família para a igreja? Por que a dificuldade? Sabe por quê? Porque lá fora, às vezes, a pessoa que não conhece, ela fala assim, nossa irmã é uma bênção, o irmão é uma bênção. Sabe por quê? Porque vê a pessoa só nos domingos, só nas quintas, mas vai conviver para ver, né? Às vezes a pessoa não foi ainda transformada. É por isso que o familiar que está ali o dia todo com ele, a semana toda, o ano todo, não vem, não vem, porque ela fala assim, é ruim de eu ir, não vou. Então nós precisamos ser transformados pelo poder de Deus, igreja. Amém? Nós precisamos deixar o Senhor Jesus trabalhar em nosso coração e ter mudança de atitude, de caráter, né? Não foi assim com Nicodemos, Nicodemos ouve Jesus, ia passar, e ele é transformado. Ele diz, Senhor, eu resolvo. Quando Jesus ele entra na vida daquele homem, ele fala, eu resolvo. Nós precisamos resolver a nossa vida. Amém? Amém? Graças a Deus. Quem entendeu a palavra? Você entendeu? Nós precisamos ser transformados.